Fala, meu povo! Tá começando mais um episódio do O Segredo das Joias Cast, o podcast para você, empresário de semijoias que quer escalar o seu negócio. E hoje, um assunto que todo empresário precisa conhecer: banho. E os convidados, pessoas especiais, amigos queridos. Só que eu vou deixar a responsabilidade de trazer esse nome para o João. Quem é, João, nosso convidado hoje? Os convidados, na verdade, né, que representa a Vitalícia Galvânica, que é parceiraça, né, nossos projetos e também da minha empresa, da Birré. E Danilo, fala um pouco sobre você e depois eu vou passar a bola pro Guilherme se apresentar aí, porque o povo merece conhecer E vocês. Danilo é baiano, tá? Conterrâneo. Da Conterrâneo. terrinha Saiu da ainda. Bahia Gente para fazer boa. história aqui em Limeira. E aí, Danilo, conta um pouquinho de sua história. Olá, João, olá, Fabiano. Sou Danilo Oliveira, baiano, conterrâneo, né? Não vim direto da Bahia para Limeira, né? Morava em São Paulo, depois tive a oportunidade de vir para Limeira. Sou um dos sócios da Vitalícia. E sua vida na Semijoia começa quando? Cara, quando eu vim para Limeira, eu trabalhava na área de saneamento. Eu vim para trabalhar nessa área de saneamento, construção civil. Tive a oportunidade de conhecer o pai do Guilherme, né? Trabalhamos junto por um bom tempo. Depois começamos a empreender nessa área da construção, do saneamento, né? Aí, depois de um certo tempo, enxergando que Limeira, muitas pessoas, né, muitas empresas, e o pessoal respira semijoia, eu falei, por que eu também não, né? Porque eu não entrar nesse segmento Porque aí? não conhecer um Porque não pouco conhecer um mais. pouco mais, né? Então foi aí onde eu resolvi ingressar no segmento da semijoia, junto comigo, o pai do Guilherme. Aí foi onde demos início aí, né, a nossa trajetória. A princípio, com a loja de bruto, de aproximadamente aí uns 12 metros quadrados, se 12 muito? metros quadrados. De aproximadamente 12 metros quadrados. Isso dentro da pandemia, na época da pandemia. Adquirimos uma loja para dar início à semijoia. E aí foi tomando essa proporção. Pois uma loja de peças prontas e, consequentemente, a galvânica. E aí nasce a Galvânica. Nasce a galvânica. E a parceria, Guilherme, com o Danilo acontece quando? Olá, Fabiano. Olá, João. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A parceria nossa começa quando aos meus 18 anos, eu venho trabalhar junto com eles, né? Eu trabalhava numa outra empresa, né? E aí, nos meus 18 anos, eu vim trabalhar com eles, até mesmo porque eu cursava engenharia civil, né? Que era a área que a gente trabalhava antes, que era o saneamento. E aí, ali começou a minha jornada com eles, ali no ano de 2014, 2015, foi quando eu comecei a trabalhar mais diretamente com o Danilo, né? E aí, 2021, com a pandemia, né? A gente com obra basicamente executando nas ruas, né? Nas vias públicas, não podendo trabalhar. E aí veio a necessidade de um outro negócio. E aí foi quando começamos, que a gente deu início no mercado da semijoia, né? Especificamente com o bruto e depois as recorrentes, outras empresas. Nada a ver, né? Saneamento básico, né? Saneamento geral, né? Como todo, para semijoias. Mas não veio por acaso, né? A esposa do Danilo já tinha um vínculo, né, com a semijoia. E eu acho que nada mais justo, né? Nós estamos no polo da capital de semijoia, né? Então, eu acho que a primeira alternativa Entendeu que que busca tinha ali uma oportunidade. Isso, exatamente isso. E a Vitalícia, ela cresceu muito rápido. Eu lembro do Danilo ali no momento inicial, da construção da marca, né, do negócio. E aí Danilo mudando de galpão, o negócio acelerando. Conta um pouquinho desse início da Vitalícia, quando ela nasce, como é que a Vitalícia está posicionada hoje, quantos clientes ela já atende nesse universo. O que é que você tem para dizer para a gente? Igual falamos anteriormente, né? Começamos com a loja de bruto, depois partimos para uma loja de peças prontas na Avenida Costa e Silva. Vimos a oportunidade de ter uma loja ali também, né? O que acontece? Na época, conhecimento nosso referente a semijoia era muito pouco, né? Então comprávamos mercadoria no bruto também, mandávamos banhar e vendíamos na loja pro atacado. Só que sentimos a necessidade de ter a galvânica para acelerar o nosso processo. Processo entre a gente comprar, deixar na galvânica e receber essa mercadoria era um processo longo na nossa mente, né? Por não ter tanto conhecimento, demora demais. Então precisamos ter nossa galvânica para que a gente possa ter mais velocidade e ser mais competitivo dentro do mercado. O que acontecia? Pegávamos uma mercadoria, comprávamos, mandávamos para a galvânica. Quando recebíamos essa mercadoria, o nosso concorrente ao lado já estava liquidando aquele tipo de modelo. Então estávamos sempre atrás. Né?
Então, enxergamos essa necessidade. Então, só para poder contextualizar, então vocês montam uma marca de semijoias, né, que vai vender a peça pronta, e aí para atender a sua A minha marca, necessidade. você cria uma galvânica. Isso. E aí agora a galvânica começa a atender outros clientes, né? Deixa de atender só a marca e passa a atender novos clientes. E por quê? Em que momento acontece essa transição de uma galvânica que faz o banho próprio para atender novos clientes? Você quer... Eu acho que tem muito a ver também com o momento que a gente vivia, né? E até para se pagar o investimento que se faz, né? Hoje uma galvânica para você montar com uma qualidade que entregue um bom resultado, o investimento é alto. E aí abrir as portas para terceiro foi uma alternativa que a gente encontrou até para Equilibrar, né? para equilibrar as contas, para fazer sentido e para a gente poder entregar também um bom resultado na nossa marca, né? Porque não adianta a gente também só ter uma galvânica por ter e não entregar o que a gente espera, né? Então era preciso que a gente absorvesse isso. Então, no caso, foi tipo o plano inicial, o plano A era para a sua Exclusivamente. Exclusivamente. Exclusivamente né, para nossa plano marca. temporal. Aí o plano Tanto- B que seria atender É. o público externo. Sim. Tanto E o que... que aconteceu foi que o público externo ficou, a vida cresceu tanto que o externo foi até maior que o interno. É que assim, né, a nossa visão de necessidade de galvânica, não tínhamos a dimensão, né, Como seria? de uma estrutura robusta que era uma galvânica. Então Sim. montamos uma mini galvânica num salão em casa. Sim. A Vitalícia nasce num salãozinho pequeno, para teste ali, para a gente entender como é que funcionava o segmento. Porém, o volume de mercadoria que vendíamos ainda não supria, né? Não fechava, Não fazia ali, não fazia sentido. sentido. Só Você pra entendeu? isso. Então, a necessidade de você buscar clientes para que a estrutura se pague, Sim. né? Aí foi onde a gente, vamos atrás de clientes. Então, aonde que esses clientes estão, né? Onde a gente pode encontrar esses clientes em Limeira? E como eu já participava de alguns grupos de compras coletivas, eu falei, meu cliente está aqui já na minha mão, meu cliente está Sim. aqui. As pessoas precisam saber agora que também fazemos o processo do banho. Porque já tínhamos alguns clientes que compravam junto conosco peças no bruto. Então já tinha confiança em Sim, nós, já tinha o relacionamento. relacionamento. Então, ó, agora eu preciso que essas pessoas saibam que eu posso prestar serviço para elas também. Né? Perfeito. E, cara, e esse ponto eu preciso pontuar, porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala o quão comercial você é. O quão comercial... A gente fala muito nos bastidores, acho que eu nunca te falei sobre isso, mas a gente sempre comenta, pô, o Danilo é um cara comercial de verdade mesmo. Porque não tiver um buraco, você tá dentro. E você não é aquele cara que fica forçando a pessoa a vir, né? Você Tem que ser cria natural. a oportunidade da pessoa vir até você e foi assim que você, né, me conquistou, vamos dizer assim, né? E o Danilo, ele também tem uma forma de gerar essa autoridade através do conhecimento. Então, muita gente foi para a Vitalícia por perceber que ele, de fato, conhecia o processo, que ele tinha marca de semijoia, como estruturava, né? Então, isso também traz um diferencial. E, mais uma vez, valida a importância do relacionamento. Então, hoje em Limeira, né, são centenas de galvânicas à disposição dos empresários. Então, o processo de retenção hoje desse cliente, basicamente, está no relacionamento, porque todo mundo oferece o mesmo serviço, a mesma mão de obra, né? E eu queria entender um pouquinho do que você considera como diferencial dentro da Vitalícia. Se você fosse pontuar hoje, assim, quais são os pontos que deixam a Vitalícia diferente do que tem no mercado? O que é que você pontuaria? Eu costumo dizer que um dos grandes diferenciais da Vitalícia é que nós já passamos por todos os processos que nossos clientes passam. Então, a gente sabe as dores deles. Eu sei o quanto é frustrante você esperar uma mercadoria numa data e não receber. Você programar ali uma coleção e atrasar, e o quanto isso impacta, porque já passamos por isso. O quanto é frustrante você colocar expectativa na qualidade de um banho e não receber, porque eu também já passei por isso. Então, um dos grandes diferenciais da Vitalícia é que não somos só um prestador de serviço. A gente entende o cliente. A gente também é cliente da Vitalícia, com a nossa marca. Vale lembrar que a Temporal hoje é um dos principais clientes da Vitalícia, então a gente aplica na nossa marca também, né? Então, tanto que quando a gente vai implementar qualquer processo dentro da Vitalícia, a gente testa na nossa marca, para ter confiança de ofertar isso para o nosso cliente, né? E como a gente já passou por todos esses processos, e a gente vê muitas pessoas adentrando nesse mercado, então a gente recebe muitas pessoas pedindo orientação, buscando um pouco do conhecimento, a gente procura instruir da melhor maneira possível, porque eu sei o quanto é doloroso, cara, um começo, e
Hoje não, hoje tá muito mais aberto. Hoje a gente tem isso aqui, ó. Quando a gente começou há 5 anos atrás, não tinha. Não A gente tinha. aprendeu dando murro em ponta de faca. Errando pra arrebentar um lado. Errando, errando, errando. Muitas noites sem dormir, muita perca, né? Muito ajuste. Muito ajuste. Muitos ajustes. Você quebra-cabeça, né? Muito. Mas muitas pessoas também nos estenderam a mão, entendeu? Eu já contei um pouco pro João da história, o quanto a Vitalícia ela é uma empresa muito abençoada, porque Deus colocou pessoas no nosso caminho, né, que nos estenderam. Fortaleceram muito, né? Pra você ter noção, quando a gente mudou a estrutura da Vitalícia, que foi pra uma estrutura melhor, os tanques eram emprestados. Emprestaram um tanque pra gente. Que curioso, hein? Você entendeu? Então hoje, você tá na posição de poder orientar alguém, de poder estender a mão, é gratificante. E você tem que fazer isso. É o que a gente procura fazer na Vitalícia. De que maneira a Vitalícia pode te ajudar? Caso contrário, tem pessoas que nos procuram e falam, cara, não faz sentido, não entra no segmento agora não, vai comprar uma peça pronta primeiro, vai pegar uma maleta de uma marca, vai errar com o dinheiro do cara. Sim. Porque você vai bater cabeça igual eu bati cabeça. Então o diferencial é isso, a gente já passou por todo o processo, entende transparência, honestidade e parceria. A gente preza muito por parceria. Eu ia perguntar ao Guilherme exatamente isso, né? Como é que acontece, por exemplo, o processo inicial de um cliente novo, né? Quando o cliente novo vai à Vitalícia, ele está ali sem experiência, ele quer banhar, ele chega lá cheio de dúvidas, com algumas ideias, né? Como é que é conduzido isso dentro da Vitalícia? Quando ele chega lá num primeiro contato, né? Vindo, ou ele pode estar iniciando no mercado, ou ele já pode ter um certo tempo, né? O nosso comercial atende ele, né? Ou propriamente o Danilo que está lá. E o primeiro passo é a gente entender do negócio dele, né? Entender o modelo de negócio dele, o momento que ele está vivendo, né? Qual que é a expectativa, né? Qual que é a dor do momento dele. E aí a gente tenta, da nossa forma, vender a nossa ideia para ele, o que a gente pode ofertar. Né? É isso. Mas você tem um diferencial muito importante também, que eu considero importante, que sempre quando eu chego na Vitalícia, e é o que eu vou muitas vezes lá, tem alguém visitando o banho de vocês. Sempre tem alguém... Lá é surreal. Eu tem falo alguém que lá é surreal. lá conhecendo o banho de vocês. Então, não são todas galvânicas que eu sei, porque eu já fui muitas galvânicas que não abriram para mim as portas para poder conhecer o processo, sem eu ser o cliente. Eu vejo que vocês fazem muito isso. Eu mesmo, lá no início, eu pude, lá na antiga sede, eu tive isso. Cheguei lá e falei, não, vem aqui ver um banho, isso aqui é tal. E eu não tinha noção de como que era um banho antes de vocês. A maioria dos empresários, né, quando começam o mercado ali de semijóias a banhar, ele não tem a ideia de como funciona. E é muito legal passar por esse processo de conhecer a fabricação, né, o processo de banho, porque você consegue entender e ser um pouco mais consciente de que não dá para banhar em meia hora. Exato. É isso. E eu acho que essa questão que você falou do pessoal estar visitando e estar conhecendo o processo, passa muito por um dos pilares nossos, né, que é a transparência. Então, chega, conhece a empresa, ele pode chegar lá a qualquer hora do dia, sem avisar, sem nada, ele pode visitar qualquer canto da empresa, ele vai ser bem recebido, ele vai ser bem orientado, toda a equipe nossa é treinada, então qualquer setor ele vai ter uma orientação muito boa do processo que é vivido. Isso faz muita diferença. E, independente de estar eu ou não, ou o Guilherme, o atendimento que o pessoal vai fazer lá Ele é padrão. Ele é padrão. É o mesmo. Ele é padrão. É o mesmo. Existe um processo. Existe. Então os meninos já sabem. Chegou alguém lá, cara, para conhecer. Tanto que não tem agendamento. O pessoal vai lá, chega, pode E isso é muito legal, né? Isso prova o quanto vocês são organizados. Porque quando uma empresa ela consegue manter um padrão com a ausência dos donos, significa dizer que ali existe um treinamento, um Sim, processo. Uma cultura, né? Existe a cultura. E pegando essa parte de cultura, eu já falei isso para você um tempo atrás. Eu já passei por muitas galvânicas e conheço muitas pessoas que trabalham em galvânica. E geralmente a mesma reclamação da galera não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. E a Vitalícia, eu já vi pessoas saindo da Vitalícia chorando por não querer sair, por motivos, né, outros pessoais assim. E eu vejo sempre as mesmas pessoas. Eu comecei a refletir, por que aqui as pessoas ficam e em outro lugar não? Aí eu comecei a comparar a estrutura de vocês para com algumas outras galvânicas que eu conheci. E vocês eu percebo que vocês têm um cuidado de colocar ar-condicionado dentro de uma galvânica gigante ali para cima, para todo mundo ficar climatizado. Cheguei um dia pegando fogo, pôr de blusa de frio dentro da galvânica. Falei, cara, parabéns. Isso aqui é diferencial. Porque muitas pessoas estão reclamando que não tem funcionário, e lá as pessoas estão querendo ficar. Porque
eu vejo que antes de você focar também no cliente, você foca no seu cliente primeiro, que é o seu cliente interno. Cliente interno. Cliente interno. Sempre foi um dos pilares nossos, é isso aí, né? A gente tem que fazer de tudo também para quem tá lá dentro primeiro, né? Não adianta a gente querer só agradar o nosso cliente, Quem faz o né? jogo acontecer é que tá lá dentro, isso, né? é Porque isso. o cliente, ele vem, fica por um período, conhece e vai embora. Mas quem tá lá o dia inteiro, né, cara? Então, isso aí a gente não abre mão dessa questão. Por isso que eu até falo que um dos grandes diferenciais da Vitalícia somos nós que estamos lá. Porque equipamento, cara, a gente tem equipamento de primeira, de o que tem de melhor no mercado, mas tem galvânicas aí que pra mim são referências, que é uma estrutura muito maior, muito mais equipamento, mas o diferencial da Vitalícia são as pessoas que estão lá dentro. Existem algumas galvânicas aqui em Limeira que, na política, né, de adesão de novos clientes, trabalham com o mínimo. Como é que funciona hoje para quem quer banhar com a Vitalícia? Existe um mínimo? Isso é negociado? Volta naquele assunto que a gente comentou. A gente procura entender primeiro o modelo de negócio da pessoa, tá? Porque a gente, lá atrás, quando começamos, não tínhamos mínimo, porque precisávamos, né? Precisávamos ser conhecidos. Depois o nosso mínimo foi para 300 gramas, 500 gramas, e hoje, por enquanto, é só 900, né? Porque a gente entende o quê? Né? De que forma eu consigo ajudar essa pessoa que ela está começando? A pessoa que ela está banhando 300 gramas, 300 gramas, 300 gramas, às vezes ela está achando que está ganhando dinheiro e não está. Ela poderia estar pegando uma maleta de alguém e Sim. ganhando muito mais dinheiro. Então, às vezes tem pessoas que vêm, mas eu quero conhecer o seu banho, eu quero conhecer a qualidade. Aí a gente, então espera aí, você vai banhar um pouco, você vai conhecer, você vai ver como a gente entrega o nosso atendimento, que tudo isso daí entra na mão de obra, no diferencial. Então, preciso entender o seu momento. Faz sentido, cara, eu banhar para você 300 gramas com a ideia que você está vindo, com o seu momento dentro do segmento? Faz sentido? Beleza, a gente vai fazer uma parceria, que eu vou te ajudar a crescer. Porque se você falar para mim assim, eu quero banhar 300, o cara não vai crescer. Não, o que eu posso fazer para te ajudar a crescer? Para que o 300 seja só o pontapé, 500 seja só o pontapé. E que daqui a pouco você esteja banhando 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, não só para estar banhando mais na Vitalícia, mas que seu negócio seja próspero. Sim. Porque eu entendo assim, a Vitalícia, a galvânica, tem um papel de fundamental importância no negócio do cliente, da semijoia. Eu digo que é o mais importante, né? É 50-50. Porque a galvânica é um casamento, né? O bruto você pode trocar com tranquilidade, que não vai interferir no seu produto final, né? Principalmente quando você escolhe um bruto de qualidade. E a galvânica, quando você troca de galvânica, isso influencia, né? Influencia na qualidade, na confiança, na cor, nos processos. Então, eu costumo dizer que a galvânica é um casamento. Tem que escolher bem a sua galvânica. Acho muito importante, dentro do processo de escolha de uma galvânica, ter recomendações, né? Então, toda vez que você for decidir lá banhar, buscar saber como é o histórico, se ela atende os clientes, como é que estão os clientes que fazem parte daquele universo, para que se você não tenha uma dor de cabeça. Eu vejo muito empresário aí trocando de galvânicas assim, com frequência, porque está focado só em mão de obra. Custo de mão de obra. Então, vai para uma galvânica, chega ali, o outro oferece um 0,1 a menos e ele já está mudando. E ele esquece que isso interfere em todo o processo. Então, você não tem um padrão de cor, você não tem um padrão de entrega, você não tem um relacionamento. Relacionamento que eu disse falar. Que é muito importante na galvânica. Não tem mais galvânica. importante. Porque, assim, vou dar uma história como cliente mesmo. Se você fica pulando de galho em galho, você não cria raiz em lugar nenhum. Como é que no momento de socorro você vai pedir socorro para o seu galvão, como é que você trocou tem 3 meses? Então eu vejo que eu sempre falo com vocês, cara, eu tô com você, a gente tá junto. Se der algum problema, vai cair junto. E assim, eu também preciso entender também, as pessoas que estão ouvindo esse podcast precisam entender que Vitalícia é uma empresa. Que qualquer banho é uma empresa, que também comete erros. Sim. Não é tudo perfeito. Tem pessoas que ela acham que a galvânica não vai ter problema. Vai ter problema sim, porque a empresa gira por pessoas, pessoas erram, pessoas falham. Eu vejo muitas pessoas, a galvânica lá X, eu vou parar porque lá eu perdi uma peça no banho. Caramba, faz parte do processo, você não é empresário, você não entende isso. E assim como um casamento, né? Em um casamento, quando acontece um problema, o que é que se faz? Senta, alinha e ajusta. Na galvânica é a mesma coisa. Eu costumo dizer que a galvânica é um casamento, mas o casamento também acaba se não tiver transparência e honestidade. Tem que ser bom para ambos. Tem que ser bom para ambos. Se não tiver transparência e honestidade... Eu falo, já teve casos de pessoas, até já me procuraram, até eu contei um caso, né? Uma pessoa me procurou, Danilo, eu quero banhar na Vitalícia. Eu falei, tá, você já trabalha dentro do segmento da semijoia? Trabalho, eu banho na galvânica assim, assim, assim. Eu falei, mas quanto tempo? Eu banho lá 7 anos. Eu falei, você tá saindo? Eu falei, você tem que pensar muito bem. Porque pelo que você me contou é muito pouco.
Se você precisar voltar lá, porque se alguma coisa te frustrar na vitalícia, tudo que você conquistou durante 7 anos, você está recomeçando do zero. Então você pensa bem. A pessoa, ela mandou uma mensagem pra mim, você não quer banhar pra mim, nunca mais falou comigo. Mas, cara, Não. vocês têm 7 anos numa galvânica, será que foi ruim? Tudo É Sim. 7 anos, velho. E você entendeu? Então, vai lá, conversa. Eu falei, você já deve ser até amiga do dono. Você tem 7 anos banhando no mesmo lugar. Por esse detalhe, porque eu me ponho no lugar do outro. Pode ser que aconteça alguma coisa ali que nem mesmo o dono ficou sabendo. Senta, conversa. Ó, tá Sim. acontecendo isso, vamos conversar. Agora pode ser que já venha casos recorrentes e você não tá tendo um suporte, não tá tendo ali não tá te estendendo a mão, tentando entender o que tá acontecendo. Aí é diferente. Aí já começou a quebrar o elo ali. Exato. Mas a gente age dessa forma. Porque se a pessoa não, 7 anos tem raiz e ela não for fiel a essa pessoa. E tem pontos que são muito curiosos, né? Então, um exemplo. Tem empresário que chega para vocês, né? Eu mandei banhar lá na Galvânica X 50 peças e perdeu 2. E eu não quero mais banhar com eles porque eles me perderam 2 peças. Mas na Galvânica de vocês vai acontecer a mesma coisa Vai porque acontecer. o processo é Vai normal, acontecer. é igual, faz parte do processo. Agora, acho que a maneira como você resolve isso diz muito. Aham. Sim. Agora é a maneira que resolve. E talvez essa transparência, essa clareza aí diz muito. E eu digo que todo negócio tem perca, não tem jeito. Tem. O cara que vende banana, por exemplo, algumas bananas vão apodrecer no caminho e ele não vai ter como vender. É que nem o empresário que decide trabalhar com consignação e acha que não vai ter Não vai ter inadimplência. Vai Que ter, não vai perder uma faz maleta. parte do processo do negócio. O que você precisa entender é que dentro da sua precificação, esse risco ou essa perca está calculada. Mas imaginar que você vai trabalhar em um modelo de negócio que traz risco e que você não vai perder com isso, não dá. Então, dentro do processo de banho, para quem está começando agora a semijoia e não entende, é normal, né, no processo de banho, né, algumas peças se perderem e, como o Guilherme falou, a forma que a galvânica lida com isso é o que traz o diferencial. Porque, por exemplo, vai ter galvânica que você vai perder as peças e o cliente não é comunicado. Ele só sabe se ele perceber. Exato. E existem galvânicas que antes de ele perceber vai comunicar, você mandou tal peça para banho, essa peça aqui, por exemplo, não passou na análise de qualidade, então não faz sentido banhar porque ela tá porosa, ela tá faltando pedra. Isso é muito legal no processo de banho e eu prezo muito por essa questão, né, da transparência, dos acordos, né, que eu digo sempre que o combinado não sai caro. Então, se você combinou, alinhou, não vai ter quebra de expectativa. O ruim é quando, de repente, a galvânica, para ganhar o cliente, para conquistar o cliente, sai prometendo até o que não existe. Sim. E tem galvânica que promete, Sim, tá? muito. Diz assim, olha, eu vou te entregar 100% do seu banho, aqui você não perde nada. Depois, Perde e até aí o prazo. frustra o cliente. perde Perde até o prazo, que é o É. principal hoje, né? Promete, ele tá promete. prazo. Como é que tá o prazo hoje da Vitalícia para banho? Hoje nós trabalhamos com 14 dias úteis, né, para aplicação de verniz cataforético e 7 dias úteis, né, com aplicação de verniz de nanotecnologia. Isso. Maravilha. É muito comum no processo de início de um banho de uma pessoa que não conhece trazer a milesimagem diferente do padrão, né? E o Danilo já conversou muito sobre isso. Exemplo, de um cliente chegar lá e falar, eu quero aplicar 15 milésimos em um brinco. Para galvânica eu acho que seria maravilhoso, né? Mas Danilo, como é que você conduz nesse caso aí? Tem muito isso, né, cara? A pessoa que ela tá começando, hoje em dia é muita informação, né? Teve a época que não tinha informação alguma, agora é muita informação. É um excesso de informação. informação. Exato. Então eu procuro, voltando, né, sendo repetitivo, eu procuro entender o modelo de negócio do cara. Para quem que você vai vender? Qual é seu público? Porque pode ser que você queira vender para um público que não está disposto a pagar aquele preço com aquela milesimagem. Então, vou te orientar a colocar uma milesimagem alta, onde você vai ter um custo muito alto no investimento, no banho, porque o mais barato é o bruto. Sim. O mais barato é o bruto. Tem bruto de R$1, mas você não vai ter banho de R$1. Entendeu? Para quê? Para que você tenha um negócio, uma qualidade dentro de um preço acessível e justo para que você seja competitivo no Para que mercado. possa vender Para que e você ganhar possa dinheiro, vender. né? Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, se você não tiver esse direcionamento, você vai fazer um banho, não vai vender, vai parar, vai se frustrar. Exatamente. E aí você não vai ser um cliente da Vitalícia. Porque você vai vir testar, banhar, vai se frustrar, vai achar que o segmento não é bom. E pelo contrário, a prova é que o segmento é muito bom, tá aqui vocês que têm resultados Eu extraordinários. tive uma consultora que, por conta própria, decidiu começar a banhar essas peças e ela, na época,
comprou aqui online, né? A facilidade do online também ajuda bastante. Antigamente não tinha esse acesso, então hoje qualquer empresário começando consegue comprar o seu bruto online. Ela comprou o bruto online, ela procurou uma galvânica online e na época ela me disse que mandou banhar brinco a 13 milésimos e a galvânica banhou a 13 milésimos. E tá tudo certo. Eu falei, a galvânica banhou 13 milésimos. Ela 13 banhou milésimos? 13 milésimos. Eu Porque tive- ela viu na internet que 10 era muito bom. Então ela queria ser acima, Acima do bom. dos 10. Ela Ela queria ser aplicou acima- 13. E botou ainda 13 colocou- aí. E, ainda colocou e a verniz galvânica, cataforético no início. e a galvânica banhou. Eu falei, você sabe que você não tá ganhando dinheiro, né? Que a sua precificação tá errada. E aí você entende o quanto é importante você ter empresas que A não estão só informação. preocupadas com o seu dinheiro. Esses dias recentes, acho que até comentei com o Guilherme, a gente teve um caso parecido. Um rapaz, a esposa dele banha com a gente, com a Vitalícia, só que ele quis abrir uma outra marca em paralelo. E ele procurou uma outra galvânica. Ele falou, Danilo, eu gosto muito, tá, mas fiquei meio assim de procurar vocês, porque minha esposa tá banhando aí e ele está separou marca. Sim. E ele mandou para essa galvânica a mercadoria. Aí ele me mandou o valor que ficou e como foi orientado o banho. Tipo assim, um pelo outro banhou tudo numa melismagem só, um pelo outro, tanto o brinco, tanto a pulseira. Isso não Aham, existe, não cara. existe, Isso não sim. existe. Não existe. Eu falei, cara, independente de você banhar comigo ou não, você tem total liberdade, você tem meu contato. Se tivesse mandado uma mensagem, eu ia te dar orientação. Orientação. Eu sou exatamente. muito assim, cara, independente se vai banhar comigo ou não. Então, isso assim, ó, você nunca perde por ajudar. Às vezes você não banha comigo, mas alguém uma hora você indica aí, eu falo, foi bem atendido, procura o cara lá, ele vai te dar um bom Sim. atendimento, vai te dar um direcionamento, né? Então, quando você enxerga pessoas agindo dessa forma, né, não fazendo uma boa orientação, tendo conhecimento, é triste, cara, porque acaba estragando um pouco o E mercado. exatamente, porque a pessoa ela não tem resultado, fica falando para todo mundo que o mercado não funciona, porque é uma frustração que essa pessoa teve. Né? E eu acho que a gente está com uma orientação lá acho que tão qualificada e o pessoal que chega lá realmente fica. Nós temos uma base de clientes hoje muito grandes, né? E existem clientes que às vezes vão lá, banham uma vez a cada 3 meses, 4, 5, mas na Vitalícia a grande maioria dos clientes lá são recorrentes, muito recorrentes. A taxa de retenção de vocês É é alta, altíssima, né? Altíssima. é altíssima, é altíssima. Vocês atendem fora do Brasil também? Atendemos fora do Brasil. A gente tem toda a documentação necessária, né? Todo o amparo jurídico que é necessário para você fazer uma exportação, uma importação. A empresa é habilitada para isso, então a gente não faz nada de maneira amadora, né? A gente faz de profissional. muito profissional mesmo, muito claro, né? E dá um respaldo muito grande para o cliente. Ele se sente muito seguro no processo. Uma das dores do empresário que está banhando agora, principalmente o iniciante, é entender o custo do bruto mais banho, né? Quer entender, poxa, quanto saiu aquela peça ali após banho? Existe na Vitalícia algum tipo de ferramenta, relatório, para poder ajudar esse cliente que está começando? Quer falar, Gui? Existe a catalogação, né? Toda a mercadoria do cliente que chega, quando ela passa pelo primeiro processo que é de conferência de qualidade, a gente faz a fotografia, faz o lançamento do romaneio do bruto, faz o lançamento do banho, né, que o cliente solicitou, gera para ele todo o custo, né, que ele teve do banho dele e ele consegue receber isso de maneira antecipada. Qual que é o ganho disso? Ele já consegue começar a precificação da mercadoria dele sem mesmo receber a mercadoria. E como a gente sabe que tempo é dinheiro, isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu sou prova viva que a gente fez uma grande remessa em fevereiro, se não me engano. Isso, fevereiro. Cara, se eu fosse fazer igual antigamente, a gente duraria uns 15 dias no mínimo Só para especificar. para classificar. Hoje você chega ao Romeu e só copia e cola. Tem uma aba aberta de copia e não cola em outra. Eu acho isso muito importante. E sem contar que, a partir do momento que você libera a sua mercadoria e ela passa pela catalogação, que é feita toda essa fotografia, você já recebe esse documento. Então, antes mesmo da mercadoria chegar em suas mãos, você já tá consegue lançado, exatamente. precificar, já fazer o cadastro dentro do seu sistema. Esse relatório também dá uma prévia do banho? Consegue? Não. Consegue. É que normalmente para chegar nessa etapa ele já vai ter passado pelo time comercial que vai ter dado uma prévia do orçamento para ele. Sim, Mas é porque possível sim. o empresário que está começando agora não tem noção. É aquilo que você falou. Tipo ali, comprou R$300 de bruto, que é o menor, e acha que o banho vai dar 600. A pessoa não tem noção. Não tem. Exato. Então, quando você consegue trazer essa prévia, você alinha ali a expectativa. Sim. Além do que, entra naquele ponto que você falou. Vai acontecer, dentro de qualquer processo, de qualquer galvânica, uma perca de uma peça,
Por quê? Não depende só do processo do banho, mas é um clique de uma argolinha que não tá legal, essa argolinha abre e cai dentro de um tanque. Essa peça exposta por mais tempo ali, por conter produtos químicos fortes, Danifica. prejudica o bruto. Então, a partir do momento que a gente tem essa catalogação com o nome do fornecedor, com o preço da peça, ou a gente procura comprar e repor, ou se não tem condições de repor, Gera te o gera o crédito. Então, a gente reforça muito. De maneira alguma, dentro da vitalícia, o cliente é lesado e nem sequer nenhum centavo. Então, a peça entrou, cadastrou, precificou. Se não chegou às suas mãos, a vitalícia vai arcar com o custo que tiver que ser feito. Eu vou trocar um pouco de assunto, porque vocês são empresários. Sim. Né? Aqui que nos assiste também é empresário, né? A gente está falando de banho aqui. Nesse processo, a Vitalícia começou pequena, começou no quintal, né? Na sala da sua casa, você falou. E até tem as imagens lá no refeitório, né? Muito bacana. Só que de lá para cá, quanto tempo vocês têm? Nós estamos caminhando agora pro 4º ano. 4 anos. Quarto ano no quinto ano no mercado de semijoia, né? Mas a Galvânica em si vai fazer 3 anos. 3 anos. Estamos indo para 3 anos. 3 anos. E eu vi vocês num galpão bem pequeno, de 1 andar, e pouco tempo depois você já estava no galpão de 2 andares, com estrutura perfeita, ar-condicionado, tudo pronto. É muito lindo. Quem está de fora pensa que você tiver a sorte grande. Como que foi esse processo? Como é que vocês cresceram tão rápido? Eu acho que tem muita relação com o arriscar, né? Da gente, é igual você falou no começo, da gente estar em todo lugar, né? Eu acho que isso contribuiu muito, né? Essa questão comercial, principalmente do Danilo, né? Da gente dar as caras às vezes, em alguns lugares que o pessoal não dá. E também, não querendo expor, mas que todo o dinheiro que fica dentro, que entrou dentro da empresa ficou lá dentro. Então serviu para a gente poder retornar isso para a empresa. Eu entrei nisso aí propositalmente, isso aí. Porque uma vez eu recebi o convite, eu queria uma peça especificamente, que o Fabiano na época tinha comprado. Eu falei, mano, tem ainda? Que o Danilo tinha ajudado o Fabiano na época. Eu falei, tem. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Não, cara, eu consigo pra você. Tô com urgência, você banha pra mim aí. Você banhou pra mim. Eu fui lá, a gente conversou, aí você falou toda a história de vocês. Eu falei, mano, a gente vai estar... Daqui um dia a gente vai estar num espaço melhor e tal. E você não tinha esse espaço ainda. Por que eu trago isso pra vocês? Você já tinha muita visão de onde você estaria por um pouco tempo. E além disso, depois que você mudar para a estrutura, eu fui lá de novo, que eu já era cliente, né, fixo. Você falou assim, mano, tá vendo esse catafalético aqui? Tá tudo parcelado no cheque. Mas, cara, aqui eu consigo te dar uma boa qualidade. Isso mostra o quê? Risco. Visão e risco. Por que eu entrei de propósito nessa parte? Porque toda empresa de sucesso, ele precisa ter visão e risco do dono. E se a Vitalícia hoje, em 2, 3 anos, está nesse patamar, eu tenho certeza que isso você seguir muito bem. E eu vejo que isso é muita diferença. E já falamos sobre outras coisas também, porque, cara, e eu sigo o exemplo de vocês. Eu não sei se você vai lembrar que você me falou uma vez assim, o meu objetivo é que essa rua aqui fique cheia de carro grande, mas não carro meu, mas carro dos meus funcionários. Depois desse dia, eu comecei a olhar para a minha empresa e eu comecei a repassar a mesma visão. Porque você entende o quê? Se sua empresa, se o seu funcionário está bem, a sua empresa também está bem. Se ele tem um carrão, quer dizer o quê? Que a sua empresa prosperou e ele também está prosperando. Ou seja, é igual eu sempre falo, o multiplicar de Deus é dividir. E eu vejo que vocês fazem muito isso. Uma empresa que se preocupa, que tem visão, tem risco e pensa muito no quê? No colaborador. Que é realmente quem faz o jogo acontecer. Por que eu sempre vou lá na Vitalícia e eu levo chocolate para todas elas? Porque eu sei que vocês são os donos, mas eu sei quem vai fazer a minha mercadoria e as minhas que estão lá dentro. Ou seja, comprando as meninas da Vitalícia. Muito, né? Ele Ele manipula. manipula. Muito na Ele manipula ela. Ele tem mais prioridade lá do que eu mesmo com a minha marca. Imagina. Eu estou tem mais. investindo. Mas eu trago isso porque, cara, é muito importante, porque a gente, às vezes as pessoas veem, pô, os caras começaram aqui, já estão aqui do nada. Pra quem olha de fora é do nada. É isso, nada. pra quem tá dentro, o processo é diferente. É Quanto árduo, foi o processo dolorido. é árduo. Mas pra você não ver, você precisa vender carro pra você entrar lá. Ninguém Terreno. viu você vender terreno, você vender tudo, depois você pode contar a história lá que você me passou uma vez, que é muito interessante, que você investiu para estar num grupo, Foi. o seu último R$1.000 que você tinha, que foi a entrada que você tinha para dar lá. Foi. Quando
quando a gente começou a Vitalícia, assim que saímos do salão lá em casa, falou, já que vamos prestar serviço, a gente sempre gostou das coisas certas e tem que ser certo, cara. O negócio começa errado, vai dar errado, não tem jeito. Você começar algo errado e prosperar. Deus não vai te ajudar, não vai pôr a mão se o negócio é errado. Nem como você pedir pra Deus pra te ajudar, pra pôr a mão se tá errado, né? Sim. Então a gente tem sempre essa visão. E quando a gente foi para um outro salão, aquele salão que você visitou, era só eu e o Guilherme a gente tava mais no saneamento, eu ficava mais ali. Então era só eu para amarrar peça, para fotografar, para tentar banhar, para aprender a banhar. Era trocar o pneu com o carro andando. E eu falo assim, né, como Deus, ele coloca você no lugar, né, cara, onde você tem que estar. E quando eu tava montando a estrutura da galvânica, o rapaz que vendia os tanques falou, cara, vamos ali numa galvânica pra você ver um verniz? Eu falei, cara, eu tô com a cabeça cheia aqui, cara, eu preciso pôr esse negócio pra funcionar, o que eu vou fazer lá, cara? Eu já tenho meu verniz. Não, vamos lá. Por fim, eu resolvi ir. Chegou lá, eu encontrei um amigo meu que morava na mesma rua, que ele era pequeno. Falei, cara, você trabalha com banho? Eu falei, eu trabalho com banho. Falei, cara, você precisa me ajudar, cara, eu tô no processo de banho lá, o negócio não roda, e eu não entendo... Ah, eu vou lá ajudar você, eu vou depois do horário aqui. Falei, então, depois do horário, eu ficava amarrando peça, pra quando ele saísse às 17 horas, que era na rua de trás, ele ir lá ajudar a banhar. Sim. Só que ele começou a fazer hora extra, aí ele não conseguia ir à noite. Eu falei, não, agora apertou. Aí eu falei assim, eu tenho que dar um passo de coragem, vou ter que chamar esse cara pra vir trabalhar comigo. Serviço eu não tenho, mas se eu tiver alguém que faz o serviço, eu vou atrás do serviço. Sim. Vou atrás da demanda. Vou atrás da demanda. Aí eu fui, conversei com ele com uma filha recém-nascida. Eu falei, cara, eu não tenho demanda, mas eu vou atrás. Se você me dá um voto de confiança, fui na casa do cara um sábado. Eu vou pensar. Depois de 5 dias, o cara pediu a conta. Com a filha recém-nascida, com 5 anos na empresa. Ah, então vamos. Falei, cara, se der certo, você pode ter certeza absoluta. Você vai crescer junto comigo e a gente vai fazer dar certo. Os primeiros 15 dias, cara, nós sentados um de frente pro outro e não tinha uma peça pra banhar. Aí eu falei pra minha esposa, agora já era. Não tem dinheiro praticamente pra pagar o cara pediu a conta, aluguel de barracão, tudo, né? Não tem serviço, não sei o que eu vou fazer. Aí você já não dorme mais, várias noites sem dormir. Já tinha vendido tudo que tinha. Tinha vendido terreno, o Guilherme tinha vendido o carro. Meu terreno, eu vendi o meu terreno, se a minha esposa sabia, eu levei o papel pra ela assinar. O cara deu uma TV na troca, ainda voltou com a TV. Deu trabalho pra entregar a TV, né? Foi. Ainda deu trabalho pra entregar a TV. Aí isso que eu falo, cara, Deus vai colocando pessoas no seu caminho ali que vai te ajudando. Aí um dia eu acordei e falei pra minha esposa, não dá mais, agora já era, não tem como pagar o cara, não tem serviço. Minha esposa falou bem assim, ó, fica tranquilo que Deus vai pôr um cliente bom em nossas vidas. Naquele dia de manhã, cara, 7 horas da manhã, quando foi 10 horas, o Luiz mandou uma mensagem, cara, você consegue banhar a mercadoria da minha tia, que a minha demanda, eu não vou dar conta porque eu tô com uma demanda muito alta. Isso era dia 15 de novembro, eu e o rapaz sentado de frente um pro outro. Dia 15 de dezembro, nós parou com 12 pessoas na Galvânica levando serviço para casa para dar conta. Que maravilha. Banhamos 170 quilos. E de lá pra cá nunca mais parou. Nem um dia sequer. Não, mas aí quando virou janeiro, aí voltou do zero, não tinha serviço de novo. Mas ainda assim começaram a vir algumas demandas, porque começaram a aparecer Isso, pessoas, como aí, o João. Isso, aí onde eu fui, aí onde apareceu para mim um evento que ia acontecer em Limeira voltado pro Bruto. Eu falei, cara, meu cliente tá ali. Eu preciso estar lá. Isso apareceu pra mim numa quinta-feira. O evento era sexta, sábado e domingo. Eu fui lá no evento. Entrei em contato com o pessoal. Consigo comprar? Consegue, mas tem que pagar agora porque já é amanhã. 200 e pouco. Falei, Gui, faz esse pagamento aí. Eu vou nesse evento. O cliente tá lá. Só que eu não consegui ir na sexta. Eu não consegui ir no sábado. E eu tive visita em casa no domingo. Eu fui lá no horário do almoço. Aí foi onde eu vi você, que já tínhamos nos conhecido há um tempo atrás, o Christian e o Daniel. Aí você falou, cara, nós estamos num grupo aí, tal, e nós vamos renovar. Falei, cara, se esses caras vão renovar, tá nesse grupo, esse grupo deve ser bom. Aí eu conversei com a menina falou assim, é R$7.500 pra você estar nesse grupo. Já tava ruim de grana, eu tinha R$1.000 na conta. Eu falei assim, eu tenho R$1.000 de entrada, o restante você parcela no cartão? Ela falou, parcelo. Eu comprei e vim embora, cheguei em casa e falei pra minha esposa, parcelei R$6.500. Ela falou, de novo, você tá louco. Eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí foi onde a oportunidade que foi, agora o pessoal, se o pessoal souber que eu tenho galvânica, eles podem dar uma oportunidade. Sim. Eu não vou falar que eu tenho galvânica, deixa alguém conhecer. Foi aonde você foi lá a primeira vez, levou a mercadoria para banhar, foi conhecer e fez uma foto junto comigo na galvânica e colocou no grupo. Então, uma boa parcela desse
crescimento da Vitalícia foi essa contribuição sua. Por isso que eu falo que eu tenho uma gratidão enorme por você, pela aquela ação sua, pelo aquele momento voto de ali, confiança. o voto de Muito. confiança. Naquele momento era voto de confiança mesmo. Como você é um cara que as pessoas confiam, que tem um bom relacionamento, se o João tá lá, Eu posso arriscar. eu posso Pode arriscar. ser também. Aí foi aquilo. Sair do zero com uma demanda muito grande, sem estrutura, sem processo, sem sistema, aí virou uma loucura. E o legal também, Danilo, é que você sempre se comportou como empresa grande. Exato. As pessoas que estavam ao seu redor não tinham noção de que a Vitalícia Não, era o que era. Uhum. Então, isso também influencia, você gerava muita segurança. E um dos pontos que eu admiro muito no Danilo é ele entender a importância de gerar novos relacionamentos a todo momento. E como é que a gente gera novos relacionamentos? Fazendo parte de novos momentos, Sim. sabe? De evento, de feira, de jantar, de almoço. Eu falo muito isso pro pessoal que é empresário de semijoias. Você precisa criar novos relacionamentos. Muitas das vezes você está com uma linha muito limitada de network. Então você vai ali, prospecta as primeiras revendedoras, consegue fechar e fica sem opção. Eu, Fabiano, vou para aniversário, eu vou para casamento, me convidou, estou ali dentro e eu sempre gero a oportunidade de cadastrar a revendedora. Eu acabei de fechar agora, semana passada, 2 consultoras no CrossFit. A gente queria falar, eu não me recordo a gente ter fechado um grande cliente, nós temos vários, assim, Uhum. grandes clientes, mas acho que a grande maioria não foi fechada dentro da Galvânica. Sim. Não. A grande maioria não foi fechada, são todos fora, né? Então é muito importante. Tem jantar que importa sim. Tem jantar que importa sim. Onde a gente tiver, tá dentro. Eu já tive um momento, por exemplo, de participar de aniversário que eu não tava feliz, eu não tava afim, na verdade, né? Tipo assim, queria descansar, mas assim, eu vou lá. Eu tô sentindo que lá eu vou encontrar uma excelente vendedora. E lá eu fui e consegui uma consultora que vendia 10 mil reais. Então, todo lugar é lugar de você gerar relacionamentos, de você gerar network. E muitas das vezes, a sementinha do ajudar ali com o plano bruto, né? Ajudar orientando, ajudar cuidando, é o que pode abrir porta para você lá na frente. Sim, E eu sempre sim. digo que o não, ele não é um não eterno. Às vezes o não é para aquele momento. É. Lá na frente, a coisa muda e esse não pode se transformar em fim. O bate-papo tá maravilhoso, né? Já estamos aqui esgotando nosso tempo e eu vou pedir para que o Danilo ou o Guilherme leve uma mensagem para o empresário de semijoia que está decidindo agora começar a trabalhar, a investir no segmento. O que é que vocês hoje, com a experiência de mercado que vocês já têm, orienta para aquela pessoa que ainda não tomou a decisão de onde banhar, de começar o processo? Eu acho que a gente pode dar inúmeras dicas, né? Mas a gente ainda contribuiu com muito aqui. Acho que muito do que o Danilo falou de entender o negócio de cada um, de entender o momento de cada um, faz muito sentido. Eu acho que o Danilo tem muita bagagem para orientar essa galera, né? Então, acho que a contribuição dele aí pode ser muito importante. Eu vejo, né, até toquei no assunto aí, né, pessoas querendo começar a empreender, né, muitas vezes até enxergando que é facilidade no empreendedorismo, o pessoal romantiza muito, né, hoje em dia isso aí. Não é fácil, cara. Não. Não é fácil, é desafiador demais. Eu falo que o empreendedor ele é doido. Eu falo que a gente é doido. As coisas que a gente já fez aí, faz aí pra... Se você olhar para trás é meio loucura. É loucura. Meio loucura não, é Loucura, totalmente é loucura. loucura, né? É Talvez se horrível. fosse no hoje. improvável. É porque a gente não tinha outro plano, não tinha como, Não tinha plano não B, tinha outra não tinha como dar alternativa. errado, né? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo, entendeu? Por exemplo, quando começamos a Galvânica, que a gente foi para aquela estrutura, nas dificuldades, a gente tinha ciência, cara, se der errado aqui, até o meu filho João vai ter conta para pagar. Até o futuro dele tá comprometido, entendeu? Por isso que eu levo muito a sério, cara, quando alguém me procura, sabe? Quando alguém procura uma orientação, eu me ponho muito no lugar do outro. Cara, e se fosse comigo, velho? Porque eu tive muitas pessoas que me ajudou lá atrás, né? Então hoje eu poder estender a mão é gratificante demais. Eu até contei uma história esses dias lá dentro do Instagram, do cara que banhou a primeira peça pra mim, cara. O cara, quando uma pessoa me indicou uma galvânica, participava de grupo, preciso banhar umas peças em Limeira, procura tal galvânica que o cara vai te dar uma boa orientação. Hoje o cara não tem mais galvânica, ele foi pra banhar comigo, a primeira mercadoria que ele vai banhar, que vai trabalhar com revendedora. Ai, que maravilha. Então, um dia você serve, outro dia você é servido. Olha como que o mundo gira, né? Mas quer começar, cara? Procura conhecimento de quem tá com a mão na massa, de quem tá fazendo acontecer. O que eu vejo e eu fico muito chateado, hoje em dia é muito empreendedor de palco. Muito cara que quer passar um conhecimento, mas que ele não aplica. Então, aqui, ó, eu indico bastante vocês, cara, vocês estão fazendo acontecer. Tá com a mão na massa, sabe as dificuldades,
Então procura conhecimento, mas conhecimento de quem verdadeiramente está dentro do segmento, está encabeçado no negócio ali. Que essa pessoa ela vai te dar um bom direcionamento. E vai fazer com que ela não erre, né? Porque eu acho que hoje o grande diferencial que a tecnologia trouxe, que os relacionamentos, que a internet foi conectar você com pessoas que podem ajudar você a não errar. Porque quando você decide fazer sozinho, por mais que você tenha acesso à informação, que é muita na internet e que na maior parte das vezes são informações que não fazem sentido, você vai errar. E aí, quando você erra, você perde dinheiro, e perde muito dinheiro. Eu já vi empresário perder aí dezenas de banho por, infelizmente, tomar uma decisão errada. É isso mesmo. E eu quero agradecer a vocês pela participação. O bate-papo ali fluiu muito bem. A gente conseguiu aqui tirar muita dúvida. Tenho certeza que o empresário que vai assistir esse episódio vai conseguir ter uma luz, né, para começar o negócio, orientar. O Danilo acabou de comentando aqui que a Vitalícia é uma empresa aberta. Então, você que de repente está assistindo esse podcast e quer conhecer a Vitalícia, é só procurar lá os meninos. E até o próximo episódio. João, agradecimento. Quero agradecer mais uma vez a vocês por estar aqui conosco e por esclarecer um pouquinho das dúvidas para a galera, né? A ideia do podcast é realmente também levar conhecimento e a gente traz pessoas que realmente podem compartilhar e pode ensinar realmente a galera. Então, parabéns por tudo que a Vitalícia faz, além do banho, né? O relacionamento. E obrigado por estar aqui presente conosco. E até o próximo episódio com mais um parceiro que pode ajudar você a escalar o seu negócio de semi-joia. Uau! Boa. Pô.